Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Estou aqui gravando mais um vídeo, tá? A você, irmão evangélico, católico, espírita, você que está inscrito nesse canal, você que somente assiste esses vídeos. Estou aqui mais uma vez gravando acerca da palavra de Deus. E o propósito é você. O propósito, sim, nesse canal, desta palavra, tá? É para a sua vida, para a sua vida espiritual, sua vida familiar, ministerial, financeira. Tá? O foco aqui é você. Você é telespectador, você cristão, serva de Deus. Você é a primácia, tá? O objetivo em primácia, tá? Desse canal, tá? Que é concernente à palavra de Deus para a tua vida, tá bom? E eu quero falar acerca, né, do ministério de Elias. Gravo esse vídeo aqui para falar sobre o ministério do profeta Elias, né? Profeta mais conhecido, glória a Deus, o seu ministério, na verdade, ministério abençoado, ministério poderoso, né? E um ministério muito autoritário, né? O ministério do profeta, né, Elias. Eu quero começar aqui no capítulo 17, tá? Que vai começar ali, Elias, né, contra Acabe, né? E ali ele vai ser sustentado pelos povos, e depois ele entrega uma profecia para Acabe, né? Os corvos alimentam ele. Então aqui eu vou te dar detalhes quem eram os corvos, tá? E também vou te dar detalhes a seguir do capítulo de número 17 sobre a viúva de Sarepta, tá? Onde habitava a casa dessa viúva, tá? Qual era a proximidade ali. Então você vai ser rico em conhecimento, rico em revelação, rico, né, por estar junto comigo aprendendo, tá, acerca da palavra de Deus. Eu já te convido que logo após você clicando neste vídeo para assistir, tá, assista até o final, que você será muito abençoado, tá, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, fisicamente também. Deus irá falar contigo, Deus irá te estruturar cada vez mais, porque a palavra de Deus é muito mais do que uma base, tá? Ela é o alimento, ela é o pão vivo que desceu do céu, não é verdade? Dentro do capítulo, nós vamos também entrar dentro do capítulo de número 18, né? Que Elias, ele vai se apresentar para Acabe, tá? No período de uma seca, que ele profetizou dentro do capítulo 17, 2 anos sem chover, ele mesmo profetizou e assim aconteceu. Deus assinou embaixo conforme a palavra dele, tá? Vamos ver esse encontro dele, vou te dar alguns detalhes, tá? E também dentro do capítulo 18 nós vamos entrar em alguns detalhes acerca também de Elias e os profetas de Baal ali no monte, tá? Uma batalha que, né, espiritual, fisicamente, espiritualmente, muito mais para o mundo espiritual, tá? Para o ministério, tá? A palavra de Deus, ela vai contar sobre o ministério do profeta Elias, ou porta-voz de Deus. Ela tem falado com a igreja do Senhor, tem falado com ministros, pastores, profetas, evangelistas, missionários, doutores, mestres, tá? Então a palavra, ela é rica,
palavra de Deus, ela é o firme fundamento para a nossa vida, tá? Através da nossa fé, a nossa crença no nosso Deus, ela é muito mais do que o nosso próprio alimento, não é verdade? Vamos lá? Irmãos, o capítulo 17, tá? Já antes de iniciar, ele te levar a alguns conhecimentos que vai além, tá, da nossa Bíblia, conhecimentos baseados dentro dos originais, e também vou falar um pouco da linhagem e sobre um pouquinho do ministério de Elias, porque a Bíblia ela vai falar do ministério de Deus sobre a sua vida, mas eu quero te dar detalhes que vai além da nossa Bíblia, tá, dentro dos manuscritos, dentro de pergaminhos, dentro dos originais hebraicos, tá bom? Vamos lá? Elias, o servo do Senhor, profeta ou porta-voz de Deus, tá? Elias, o tesbita, glória a Jesus, tá? O seu nome em hebraico significa só o Senhor é Deus, não é verdade? Elias, irmãos, ele era muito mais do que um profeta, tá? Elias era muito mais do que um porta-voz de Deus. Elias, ele era um sacerdote, talvez você possa estar sabendo disso, ou talvez você não saiba, tá? Ou não sabia, mas agora você está sabendo. Elias era um sacerdote, tá? Da tribo dos levitas, tá? Então ele era da tribo dos levitas, então ele veio sim da linhagem, tá? Ou da descendência de Ana. Lembra de Ana, Elcana, tá? A mãe de Samuel, então ele veio dessa linhagem de Ana, de Samuel, tá? Dessa mesma descendência. Então ele era um sacerdote, ok? E além de dele ser um sacerdote, sabemos que todo sacerdote ele estuda, ele busca conhecimento, né, para se formalizar no ministério sacerdotal. Então Elias, né, dentro da sua história, ela vai dizer que Elias estudou bastante. Elias foi graduado dentro, né, dos seus estudos, né, e consagrado ao sacerdote. Era um sacerdote de Deus, um ministro, tá? Aquele que apresentava sacrifícios, né, pelo povo. Ele tinha essa autoridade de Deus liberada sobre a tua vida, sobre a sua vida, essa unção, essa autoridade de Deus sobre a sua vida, porque ele buscou, né, ele já era descendente, né, ele buscou, se formalizou e recebeu a unção de Deus, que já tinha a unção de Deus, na verdade, agora ele vai receber a unção do azeite, liberada pelo homem, né, liberada pelo homem de Deus, né, o sacerdote. Então Elias, tá? Aqui está algum detalhe, tá, irmãos? Alguns detalhes que muitos se baseiam apenas sobre a igreja primitiva, né? Dizem, irmão, quando Deus usou a igreja primitiva, né, era pessoas iletradas, era pessoas sem conhecimento. Mas Deus não usou, não foi daí onde fundou a igreja, dentro do Novo Testamento? Sim, eu concordo. Inclusive, a Bíblia diz que quando Deus derramou o Espírito Santo sobre a primeira igreja, a Bíblia diz que todos ficaram abismados, surpresos, né? Porque todos começaram a falar em idiomas diferentes, tá? Línguas diferenciadas. Dentro do Novo Testamento, do capítulo 2 de Atos, a igreja começou a falar em línguas direcionadas pelo Espírito Santo, mas eram línguas, tá? De nações, ou seja, a Bíblia diz que naquela festa do Pentecoste tinha todo tipo de povos, nações, cidades, estados, estavam todos ali. Então tinha várias línguas, vários idiomas. Então Deus batiza a igreja e dá idiomas diferenciados para quê? Para que todos pudessem entender
as suas línguas ali. A Bíblia é tão clara que quando a Bíblia diz que todos começaram a ver as pessoas, a igreja, analfabeta, sem entendimento, sem conhecimento, sem estudo, eles começaram a ver cada um na sua própria língua, né, a falar. E como é que pode esses homens iletrados a falar nas nossas línguas? Como é que pode isso? Então é um mistério, é um poder de Deus. Então, a partir daquele momento, Deus não só batizou, mas Deus deu sabedoria, tá? Aqui mais um conceito, que somente a sabedoria terrena não adianta, somente é muito importante a sabedoria terrena, tá? É muito eficaz, mas a sabedoria do alto, ela é completa, ela preenche e ela está sobre a primácia de tudo, tá? E quando junta a sabedoria do alto, dos céus, com a terrena, né? Deus, ele tem um privilégio de usar de uma maneira extraordinária, tá? Então há muitas pessoas que dizem: irmãos, eu não vou buscar, eu não vou estudar a Bíblia, eu não vou fazer uma teologia para pregar, porque Deus já me deu o dom, tá? Então Deus usava a igreja sem entendimento, sem conhecimento, tá? Então Deus vai me usar também, lógico, creio sim que Deus ele vai usar, tá? Porque Deus ele dá dons à igreja, ele usa os dons. Mas quero te dizer que se você se empenhar a buscar, se aprofundar nas escrituras sagradas, Deus ele vai ter mais e mais o privilégio de te usar mais e mais sobre a terra, no seu reino, no meio do seu povo, na sua igreja, tá? Aonde ele te levar, tá? Há muitos que dizem: mas Deus não precisa. Realmente, Deus não precisa, mas Deus não deu ferramentas, Deus não abriu portas. O próprio Pedro diz: crescei-vos na graça de Deus e também no conhecimento, né? O próprio apóstolo Pedro, né? O pastor da igreja primitiva disse isso, tá? Então é necessário nós buscarmos sim, tá? Mas irmãos, Deus não precisa de conhecimento. Realmente Deus não precisa, mas nós precisamos. Por isso que Deus abre meios, abre portas para que nós possamos agarrar e se aprofundar e mergulhar na Bíblia Sagrada, tá? Vou te dar exemplos. Paulo era uma pessoa que estudou 25 anos acerca das leis de Deus, as leis de Moisés, e vários estudos ele buscou, tá? Então, quando Deus o libertou, Deus usou muito mais do que todos os apóstolos, tá? Por quê? Porque Paulo ele tinha uma cultura, ele tinha um conhecimento, então Deus achou mais caminhos, Deus achou mais liberdade de usar, porque ele tinha uma mente aberta para o conhecimento, Deus o usava gloriosamente, tá? Da mesma maneira, né, o profeta Elias, que além de ser um profeta, era também um sacerdote, tá, de Deus. Segundo a sua história, ele falava mais de 7 línguas, não do Espírito Santo, línguas estranhas, tá, irmãos? Ele falava línguas, idiomas diferentes, tá? Então, Deus usou tremendamente. Te dou aqui alguns detalhes. Um dos motivos que o seu ministério era poderoso. O ministério que Deus entregou sobre a vida de Elias era um ministério poderoso e autoritário, tá? E Deus usava, tá, com glória e poder na sua presença para a glória de Deus, tá? E aqui a Bíblia diz, a sua história diz para nós, tá, que aos seus 70 anos de idade, ele foi arrebatado aos céus, tá? Ele foi arrebatado aos seus 70 anos de idade. Aqui detalhes, né? Porque a Bíblia diz que ele foi se arrebatado depois de cumprir o seu ministério e obedecer o mandamento de Deus, as ordenanças do Senhor. Deus o arrebatou em vida para o céu, em um redemoinho. Deus teve o prazer de o levar em vida, tá? Mas nós não saberíamos quantos anos ele foi arrebatado, tá? Então aqui te dou mais um detalhe teológico dentro da sua história, que com 70 anos de idade Deus o arrebatou, ok? Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, mais um detalhe sobre o ministério de Elias, eu quero falar aqui, era que Elias,
além de ser uma pessoa, né, que buscou, se aprofundou, tá? Elias também era profeta, era sacerdote, profeta, e também ele era narizeu. Tá? O que era narizeu? Narizeu é aquela pessoa que Deus haja no ventre da mãe, dentro do Velho Testamento, e também do Novo, porque do Novo também surgiu o fariseu, narizeu, tá? O próprio João Batista, né? Eu acredito sim, que dentro das suas histórias vai narrar um pouquinho sobre, né, a sua descendência, que ele é mesmo da descendência, o próprio João Batista é da descendência, tá, de Elias, tá? Ele buscou a raiz, ele buscou se empenhar, né, tão tal que muitos dizem, olha, ele é o profeta Elias, ele veio no espírito de Elias, por quê? Porque ele buscou, se enraizou sobre os seus antepassados, sobre aqueles a quem ele era da linhagem deles, que foi boca de Deus sobre a terra, então ele se inspirou nisso. Tá? Então, Elias, ele era, sim, um nazireu, tá? E aos seus... ele tinha, assim, vamos dizer, 70 anos ele passou no seu período sem passar a navalha sobre a sua cabeça. Como assim? Porque o narizeu, Deus o escolhe desde o ventre da sua mãe para ser separado. Não pode cortar o cabelo, tomar vinho, tá? Tocar em um corpo morto, né? Esse era o voto de um nazireu. Tá? Então ele passou 70 anos sem cortar o cabelo. Tá? Eu creio que no próximo vídeo eu vou te passar alguns detalhes acerca de quantos metros tinha o cabelo, tá, do profeta Elias. Tá? Então ele passou 70 anos sem passar a navalha sobre a sua cabeça. Ele tinha votos com Deus. Tá? E falar em votos, não posso deixar a oportunidade de passar, né? Porque a Bíblia diz dentro dos Salmos que aquele que faz voto com Deus, ele tem que cumprir o seu voto, na verdade. Então, você que fez um propósito com Deus, que na verdade propósito se chama voto, voto, propósito, você tem que cumprir, tá? Talvez há muito tempo você tenha feito um propósito, um voto com o Senhor, e Deus te abençoou, Deus te deu, tá? E você se esqueceu, passou o tempo, você acabou se esquecendo. Então cumpra-o, porque a Bíblia diz, né, que você fazer voto com Deus não é a mesma coisa de você fazer com o homem. Tá? Com o homem é uma coisa, com Deus é totalmente diferente. Tá? Então cumpra-o para que o Senhor te abençoe cada vez mais. Porque Elias, ele tinha esse voto, né? Por ser um nazireu, ele cumpriu até o último dia da sua vida, até o último momento da sua vida. E a Bíblia e também a sua biografia, que ele não passou navalha na sua cabeça, ele honrou o voto, ele honrou o propósito, desde desde ele nascer, desde ele vir, ele sair do ventre da sua mãe, ele honrou o seu voto com Deus. Tá? Então, irmãos, Elias, ele tinha assim um ministério abençoado por Deus. Tá? Primeiramente porque Elias, ele tinha estrutura. Tá? Muita pessoa, eu quero ser usado por Deus. E Deus também quer usar essa pessoa. Tá? Talvez você diga, irmã, eu quero ser uma bênção, uma brasa viva nas mãos, né, do poderoso Deus. E Deus quer te usar com glória, com poder, com autoridade, com unção. Tá? Mas nós, eu digo nós, eu não posso dizer você, porque a palavra é para nós. Nós temos sim que buscar. Nós temos que nos esforçar, né, nas portas que Deus abre para a nossa vida, para que Deus possa se nos usar. Né? Muitas das vezes, Deus, eu quero ser usado por Ti, eu quero... Né? Muitas das vezes, nós pedimos, mas não fazemos meio, nós não abrimos uma porta, não entramos numa porta que muitas das vezes é aberta, né? E empenhamos acerca das ferramentas que Deus tem entregue sobre a nossa vida.
E muitas das vezes Deus vai te usar em cima desse limite que nós temos. Porque nós mesmos colocamos limite sobre a nossa vida e da maneira que nos limitamos, Deus vai nos usar porque nós muitas das vezes ficamos aconchegados, acomodados. Então Deus vai nos usar em cima de um limite. Tá? Agora, se nós nos esforçar, se nós buscar a Deus em conformidade da linha, do ensino, dos estatutos sagrados da sua palavra, aí o Senhor sim vai ter, né, meios para nos usar. Aí você pode dizer, irmão, mas Deus não precisa disso, igual nós estávamos falando antes. Realmente, irmão, Deus não precisa. Mas você não quer ser usado por Deus? Você não quer ser um vaso diferenciado nas mãos de Deus? Talvez você, irmão, eu quero ser diferente. Meu ministério tem que ser diferente, eu busco isso. Então, se você busca, Deus vai te usar de uma maneira diferenciada. Tá? Mas você tem que buscar. Tá? Não é verdade? É dessa maneira, ok? Então, depende muito de nós. Deus, a Bíblia diz que Deus está à dispensação, tá? Para usar os seus vasos, tá? Nas suas mãos. Muitas das vezes, nós fazemos como fez o capítulo 18 de Jeremias. Deus, ele faz o barro, o vaso ali. Quando o vaso está bem bonito, o Senhor coloca, tira da mesa, coloca em suas mãos para usar. E quando esse vaso está nas mãos de Deus para ser usado, esse vaso começa a empinar o nariz, a ficar soberbo, a ficar orgulhoso, aí o vaso se quebra, né? Porque o capítulo 18 de Jeremias diz que quando Deus pegou o vaso da mesa, colocou em suas mãos, o vaso se quebrou sozinho. E muitas das vezes nós interpretamos até essa mensagem errada. Deus quebrou o vaso. Não, a Bíblia diz, é bem claro, diz que o vaso se quebra só. Tá? Então, quando Deus ele pega o vaso da mesa, tá pronto para utilizar, para usar, vamos dizer, quando Deus pega o vaso da prova, ele passou na prova, agora tá bonitinho, temperado, passou na fornalha, Deus coloca na mão para usar, aí aquela humildade vai embora, a soberba entra e o vaso começa a se quebrar, aí Jeová vai ter que vai ter que amassar os cacos novamente, tudo de novo, processo de novo. Vejamos o cuidado de Deus, que mesmo o vaso se quebrando sozinho, Deus ainda pega os pedacinhos ali e faz outro vaso. Tá? Novamente, Deus não desiste. Tá? Talvez você ouvindo essa palavra, você possa dizer, irmãos, eu já me afastei da presença de Deus. Tá? Eu estou afastado da presença de Deus. Ou você é essa pessoa que diz, eu reconciliei novamente para a presença de Deus. Então você se quebrou sozinho, tá? E Deus te resgatou novamente, ou seja, a misericórdia de Deus pegou você novamente. Você está passando por um processo, Deus fazendo o vaso novamente. Deus, tá? Não insistindo, acreditando em você. Tá? Então, persevere aí sobre essa fornalha que você está passando, porque eu creio que Deus vai tirar novamente da mesa, colocar em suas mãos para usá-lo. A Bíblia diz que quando Deus ele vai usar este vaso, pela primeira vez esse vaso se quebra, tá? Deus vai insistir, usar novamente, ele faz, coloca de novo da mesma maneira, mas a Bíblia diz que essa segunda maneira é diferente. Então, se você é um vaso que era usado de uma maneira e você se quebrou, Deus vai insistir em você e quando você estiver pronto, Deus vai te usar de outra maneira. É Bíblia, é a palavra de Deus. Sabe qual é? A porção que estava sobre a tua vida vai estar dobrada. A unção, o poder, os dons, a maneira que te usa na palavra, tudo vai ser em dobro. Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa, a glória do segundo vaso é maior. Tá? Deus ele tem prazer em usar cada vez mais. Tá? Mas isso precisamos estar, né,
Por quê? Porque, irmãos, há muitas perguntas acerca disso, né? Por que que Deus fala que a glória da segunda casa é maior? Tá? Porque na primeira glória, esse vaso perdeu a humildade, ficou soberbo, né? Começou a dizer, Deus me usa, agora sou um vaso na mão de Deus, sou um profeta, né? E a glória que era para Deus, ele começou a tomar para si e se quebrou sozinho. Então, Deus vai derramar a segunda unção dobrada e vai te usar mais. Por quê? Porque você aprendeu com a primeira queda. Você aprendeu que a glória é de Deus e quem usa é Deus. Você é apenas uma ferramenta, você é apenas um vaso de barro. Você é vulnerável. Então, ao você aprender a lição, Deus agora, por fazer você reconhecer, vai te usar em dobro, tá? Porque você vai dar toda a glória para Deus. Você vai ser humilde, tá? Você vai ser mais sensível à voz do Espírito Santo, ok? Por isso a glória da segunda casa é maior que a primeira, tá bom? Aleluia. A história de Elias, irmãos, vamos voltar novamente. A história de Elias também ela diz para que Elias ele entra na casa da viúva, né? Quando no capítulo 17, quando ele profetiza ali que 2 anos não vai chover. Vejamos as autoridades que tinha liberado sobre este homem, né? Sobre esse porta-voz de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele mesmo falou, olha, por 2 anos não vai chover. E Deus assinou embaixo. Então, a pessoa que tem vindo no altar de Deus, a pessoa que tem crédito com Deus, tá? Tanto Deus o usa e fala por intermédio dela, como ela mesma tem crédito com Deus em falar e Deus assina embaixo. É intimidade, é crédito com Deus. Tá? Glória a Deus. Então, Elias falou e aconteceu. Só que quando aconteceu, Deus vai cuidar do seu profeta. Deus agora vai prover, né, sobre a sua vida corvos, né, tá, para o alimentar. Porque foi 2 anos sem chover, de seca e de fome. E há muitas perguntas. Quem eram esses corvos? Muitos pregam, né, eu mesmo já ouvi, muitas pregações dizendo que os corvos, né, que é símbolo assim, de aves, né, as aves vinham, né, e é uma espiritualidade muito profunda, é um sobrenatural muito grande, né? As aves vinham alimentar o profeta, tá? Mas eu quero te dar detalhes sobre isso, dentro dos originais, tá? Antes de eu passar para você, antes que você diga, esse irmão, isso aqui é uma heresia, o que você está dizendo é uma heresia. Antes de você abrir a boca para murmurar, você se aprofunda na história original dela e depois você tira as suas conclusões. Tá? Corvo aqui eram pessoas, homens do deserto, tá? Que moravam, habitavam no deserto. Irmão, mas ninguém sobrevive no deserto. Ninguém mora no deserto. Você pode me provar isso? Porque eu posso te provar dentro da Bíblia que habita homens, famílias que moram no deserto. Tá? Tanto dentro do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Primeiro, dentro do Novo Testamento, a Bíblia diz que João Batista foi estudar a teologia lá no deserto. Tá? E quando ele estava formado no conhecimento da palavra, a palavra de Deus foi até ele e falou, agora sim, tu está preparado, vai pregar, vai anunciar a palavra. E ele começou a sair do deserto a pregar, dentro do Velho Testamento. Tá? Nós vamos ver também homens, famílias que moravam nos desertos. A história, vamos ver aí, até o próprio o pai da fé, Abraão, feitor de tendas. Tá? Ele sempre andava ali peregrinando sobre os desertos. Tá?
Se você buscar e tiver, eu creio que você tem, ou se você não tem, você vai buscar, né, pessoas que moram no deserto da Arábia. Você pode buscar aí dentro do Google, tá? E você vai encontrar, o próprio Google vai te dar a resposta, ok? Mas o que eu estou passando para você, você não vai encontrar no Google nem no YouTube, tá? Porque isso é rascunhos originais da palavra de Deus, tá? Então, os corvos eram homens que habitavam no deserto, ou seja, quando o profeta de Deus foi para um determinado lugar ali, né? Deus deu ordem a homens do deserto, tá, para o servir, o alimentar. Ou seja, quando o homem de Deus chegou lá, tá, Deus já tinha chegado primeiro. Tá? Lembra, né, que não é apenas uma história. Quando Deus envia um servo a uma casa, a um lugar, a um bairro, ou à igreja, né, eu sou o primeiro a chegar aqui, não. Antes de você chegar lá, o Espírito Santo, a Trindade, já estava lá te esperando. Então, sempre Deus chega primeiro. Tá? Quando alguém dá uma resposta, ou te dá uma palavra de esmorecimento, uma palavra de derrota, sempre Deus está dizendo, a última palavra é minha, a última palavra é o que dou. Deus dizendo, quem bate o martelo sou eu, quem determina sou eu na tua vida. Então, sempre é Deus. Tá? Glória a Jesus. Então, aqui, quando o profeta de Deus chegou lá, a ordenança de Deus estava lá sobre os homens do deserto, para alimentar, para cuidar. Então, Deus, ele sempre cuida. Deus, ele sempre vela pelos seus. Tá bom? Aí, irmão, mas por que que a Bíblia, ela não fala para nós que eram homens do deserto? Eu vou insistir a pregar e dizer que era corvo, era aves, porque a Bíblia não vai dizer para nós, né? A teologia brasileira não vai dizer para nós que eram homens do deserto. Tá? Por que que a Bíblia não diz? Porque a palavra de Deus, irmão, ela é tão zelosa, tão maravilhosa, ela é tão preciosa, que ela vai preservar, tá? A identidade da pessoa. Tá? Ela preserva a identidade. Lembra dentro do Novo Testamento que a história da mulher do fluxo de sangue, na sua história a Bíblia não dá o seu nome, mas nos originais a história dela tem o seu nome. Tá? Mas a Bíblia não vai dar, porque ela vai preservar a identidade dessa pessoa, ao zelo da palavra de Deus, ao cuidado dela. Tá? Então aqui por a palavra do Senhor preservar a identidade desses homens, não está escrito aqui, pois os homens do deserto sustentaram o profeta Elias. É por isso. Tá bom? A Bíblia diz que ele alimentado ali, né, e acabando já o alimento, a sede, negócio apertando. Agora, a palavra de Deus vem até o homem de Deus e agora vai para um lugar, para uma cidade, e lá você vai se encontrar com uma viúva. Tá? Vai para lá. Porque aquela viúva, ela vai te alimentar, ela vai sustentar você. Tá? Ao mistério. Então a palavra de Deus foi de encontro ao profeta e falou, sai daqui e vai para uma cidade. Lá você vai ver uma viúva e ela vai te esperar lá. Tá? Ela vai estar preparada, ela vai te alimentar. O profeta de Deus, ele obedece à voz do Senhor. Tá? E quando ele chega lá, ele se encontra com esta viúva. Tá? E a Bíblia diz que quando ele pede, né, de comer, ele pede uma água, ela dá água. E quando ele pede de comer, ela diz assim, olha homem, nós só temos aqui dentro de casa um pouquinho de pão e um pouco de azeite. E nós vamos fazer esta comida, vamos comer e vamos morrer. Ela está dizendo, não temos, só temos para saciar a nossa fome e depois não temos mais. Estamos preparados para encher a nossa barriga, nos alimentarmos e depois morrermos de fome, de sede, porque não tem mais nada. Mas o homem de Deus, irmãos, o homem de Deus, né, que sempre
ele está convicto no altar de Deus, que ele conhece o seu Deus, que ele conhece a voz do seu Senhor. Olha que Jesus vai dizer pela boca e pelo ministério de João Evangelista. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Tá? A ovelha sabe discernir a voz do bom pastor e do falso pastor, o lobo, o devorador. Então a Bíblia diz nos evangelhos que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor, que ela tem intimidade com o seu pastor. Dentro do Velho Testamento, tá? Jeremias, por conhecer o seu Deus, o ministério que Deus tinha entregado sobre a tua vida, Elias, então ele obedeceu a voz de Deus que uma mulher viúva iria sustentá-lo. E quando ele se encontra lá, só tem para ela e para a sua casa comer. Aí ele diz assim, olha, o que tem na tua casa, faz primeiro para mim, e depois você faz para ti e a tua família. Porque a farinha não se acabará da tua panela, e o azeite não se acabará. A farinha e o azeite não vai acabar. Então, uma palavra liberada, tá? Eu vou te dar uma revelação dentro desta palavra. Quando você faz, ou quando você determina na tua vida, tudo que você fizer, primeiro ser para Deus, tá? Tudo irá bem na tua vida. Tudo na tua vida, Deus tem que estar e tem que ser em primeiro lugar. Tá? Porque se nós deixarmos Deus sempre em segundo plano, tá? Os convites de Deus, sabe os convites que Deus dá para nós? E deixamos sempre em segundo plano, isso é rejeitar a Deus. Não é os convites, é Deus, porque o convite é de Deus. Então rejeitamos Deus, tá? Uma petição de Deus. Mas quando nós obedecemos, tá? E colocamos Ele em primeiro lugar, tá? Tudo irá bem. Primeiro eu vou te provar dentro disso. Porque quando o homem de Deus diz, olha, eu sei que só tem para ti e para tua casa, mas ele faz primeiro para mim, tá? O próprio Deus falando pela boca dele, dizendo, olha, tudo que tu tem, então dá o dízimo, dá primeiro para mim. Faz primeiro para mim, acredita, tenha fé. Primeiro você vai dar o teu melhor, você vai trabalhar para Deus e depois você vai fazer para ti e para a tua casa. Aqui uma mensagem, tá, para você líder de casa, para você pregador, pastor, para você obreiro, cooperador da obra de Deus, tá? Que a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. A própria Bíblia diz isso. Mas muitas das vezes, irmãos, tá? Um pastor, um pregador, um evangelista, um cooperador recebe uma mensagem, recebe um convite, tá? Seja para fazer algo na igreja, seja para pregar, seja para fazer uma visita. E você, irmão, hoje não dá, amanhã não dá, semana que vem não dá, porque eu tenho coisas a fazer, tá? Muitas das vezes chamam você e você diz, olha, agora não dá, nesse momento não dá, porque eu estou aqui com a minha família, estou jantando aqui agora, e não dá. Muitas das vezes, irmãos, olha, Deus ele é tão maravilhoso que muitas vezes ele vai provar a nossa fidelidade. Muitas vezes estamos jantando com a família, ou estamos numa visita familiar, uma confraternização familiar. E muitas das vezes vem um convite acerca do ministério que Deus deu na nossa vida. Dizem, irmãos, agora não dá, irmã, não dá, pastor, não dá agora. Eu estou aqui, né, não estou em casa, estou aqui numa confraternização familiar, então no momento não dá. Muitas das vezes Deus provando a nossa fidelidade para ver se estamos, né, atentos, vigilantes e colocando o Senhor em primeira ocasião. Muitas das vezes Deus vai provar mesmo, para ver. Tá? Mas essa mulher aqui, ela obedeceu a voz. E eu digo que quando ela obedeceu,
Ela não sabia que ele era um homem de Deus, tá? Ela não sabia que ele era um profeta, um porta-voz de Deus. Ela via ele como um homem qualquer, simples, tá? Mas quando ela obedeceu e quando ela deu para ele primeiro, e quando ela retornou e olhou para, né, a sua botija, a sua panela, e não se acabava, se multiplicava. Aí ela reconheceu que ela estava diante de um porta-voz de Deus. Ela reconheceu que não estava na presença somente de um homem, mas, né, na frente daquele homem, sob o ministério daquele homem, tinha um grande Deus que estava direcionando ele para abençoar a vida dela. Tá? E ele diz assim, olha, agora tu me serve, não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua família, tá? Até, por exemplo, olha, até, tá? Que se cumpra os dias e volte a chover sobre a terra. Então ele deu um período, ele determinou um período. E quando não chovesse, a farinha e o azeite não iriam parar de se multiplicar. Ela não iria passar a necessidade. Tá? Vamos para o Novo Testamento? Muitas vezes você pode dizer, mas isso aqui é apenas uma história. Isso aqui é uma revelação de Deus. Tá? Aí você diz, mas irmão, o Velho Testamento ele é composto de uma história e o Novo Testamento vai complementar. Não. A palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira. Tá? A Bíblia diz que a letra mata. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ler, não vamos entender nada, mas o Espírito Santo, né, nos guiar, e se nós deixarmos ele nos guiar, ao momento em que nós lermos a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo vai nos alimentar, vai nos entregar revelações profundas acerca da palavra de Deus. Tá? No Velho Testamento nós vimos que ela priorizou. Tá? No Novo Testamento, no primeiro Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e no versículo 30, 31, 32, 36, 33. 6, 33 do Evangelho de Mateus. Você pode procurar na sua Bíblia e pesquisar junto comigo. Está escrito assim, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, o primeiro mandamento, nós vamos buscar primeiro Deus, o reino do Senhor, para a nossa vida. Ao que o versículo diz, quando nós buscamos o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando nós nos desligamos da área financeira, quando nós estamos desligados da área social, familiar, ou seja, irmão, vou ficar à messa, não vou me preocupar, eu vou entregar os problemas familiares, financeiros, eu vou abandonar isso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo, quando você se focar e buscar o reino de Deus e confiando que você está buscando Ele, e confiando que quando você está buscando Ele, Ele vai não só trabalhar e entregar o reino dele para você, mas Ele vai entregar sobre a área familiar, financeira, Ele vai cuidar de tudo. Por isso que o versículo 6, o capítulo 6, versículo 33 diz, buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e as demais coisas, ou seja, aquilo que está ao nosso redor, vos serão acrescentadas. Se você tem, Deus acrescentará. Se você não tem, Deus dará e multiplicará. Tá? É por isso que dentro ainda do capítulo 5 e do capítulo 6, nas bem-aventuranças, o próprio Deus vai dizer assim, olha, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, de comer, de calçar, tá? Porque o Senhor, até as aves do céu, Ele dá veste a ela. E diz assim, e até mesmo Abraão, e até mesmo Salomão, Salomão com toda a sua riqueza e o homem mais sábio dentro do Velho Testamento, tá? Nem ele se vestiu melhor do que as palmeiras, tá? Pois até as palmeiras, as árvores, Deus ele veste elas, dá a sua casca, né? Vestindo o seu caule. Tá? Imagine vós, pequeninos, filhos de Deus,
que sois a imagem e semelhança de Deus, né? Deus irá abandonar vocês ou a nós? Pesquise isso na Bíblia, no mesmo livro, primeiro Evangelho. Você vai ver isso aí. Tá? Olha, então temos que buscar primeiramente o reino dos céus. É por isso que aqui, essa mulher, ela buscou, ela deu atenção à voz de Deus. E Deus multiplicou a sua vida. Ela deu atenção ao reino de Deus que estava ali, perante a sua frente. E Deus acrescentou ao seu redor. Tá? Abundantemente. Louvado seja Deus. É por isso que, muitas das vezes, quando o homem ou uma mulher, ele se dedica em buscar a Deus, Deus começa a abençoá-lo, muitos não começam a entender, essa pessoa está roubando, é um ladrão, ela está roubando, por quê? Porque ela vai buscar o reino dos céus. Então Deus tem um prazer em abençoar, não só na área espiritual, mas em todas as áreas. É a vontade de Deus, é mandamento dos céus, é uma ordenança de Deus. Mas para isso, o nosso coração tem que estar voltado, tá? Devotado, entregue para o Senhor. Em primeiro lugar, Ele na nossa vida. Louvado seja Deus. Tá? Te entreguei agora revelações espirituais acerca da palavra de Deus para a tua vida, alimentar o teu espírito, o nosso espírito. Agora eu vou te entregar um conhecimento teológico dentro da sua história, da teologia histórica, né, desta passagem. Elias estava fugindo, do rei Acabe, né, que era um rei que tinha se desviado da presença de Deus. O seu reinado estava péssimo. O povo, ele deixou toda a nação virar as costas para Deus, pois ele era o líder, ele era o pastor, ele abandonou tudo, né? E a sua esposa era uma sacerdotisa de Baal, tá? De Asterote. E Elias era porta-voz de Deus. Então eles começaram a perseguir. Jezabel decretou a morte do rei Elias, né, do profeta Elias. Então ele agora está ali. Quando Deus manda Elias ir para a casa dessa viúva, a casa da viúva, tá, ficava de trás. Isso aqui é uma teologia profunda, tá? É um conhecimento profundo da palavra de Deus. A casa dessa viúva, ela ficava de trás da casa de Jezabel, aquela que tinha determinado a sentença, a morte do profeta de Deus. Mas a Bíblia diz que Jezabel buscou em todos os reinos, em todos os confins da terra, Elias, e não o encontrou. Por quê? Porque ele estava guardado debaixo das mãos de Deus. Tá? Então, ouça com atenção a palavra de Deus. Se você está convido no altar, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus manda, tá? Entregando o que Deus manda você entregar, não se preocupe. Deus, ele vela por você. Tá? Porque aqui o profeta, ele vai não se esconder, mas Deus manda ele ir lá, porque aquela viúva ela irá sim sustentá-lo. Deus primeiro multiplica o azeite e ele começa a morar ali dentro. Tá? Esse detalhe talvez você sabia, ou talvez você não sabia, tá? Mas é uma teologia bem profunda, tá? Na história, tá? Do profeta Elias, tá? Do seu ministério poderoso e glorioso na presença de Deus. Tá? Então, ele estava ali e Deus o guardava, Deus o livrava. Tá? E Deus o usava gloriosamente. Tá? Vejamos também que a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que ali naquele lugar, Deus usou ele com muito poder. Porque houve um período, um momento,
que Elias, morando na casa dessa viúva, tá? O filho daquela viúva, ele vem a morrer. E quando o filho dela morre, essa viúva, ela corre até o homem de Deus e diz: olha, homem de Deus, você veio trazer a vergonha, trazer a humilhação sobre a minha vida novamente. Por quê? Porque ela era viúva, seu esposo tinha morrido. Tá? Só era ela e seus filhos. Tá? Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, ele pega a criança, leva para o seu quarto, tá? E ele ora a Deus, e ele deita 3 vezes, né, em cumprimento em cima daquela criança. E a Bíblia diz que ele ora a Deus e pede, né, para que Deus traga de volta a alma daquela criança novamente. E Deus respondeu novamente a oração, e aquela criança ressuscita. Então, novamente, a alegria volta para aquela casa. A alegria retorna para aquela família. Tá? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, eu trouxe aqui alguns detalhes. Eu gostaria de continuar, tá? Porque agora eu nem entrei no capítulo 18. Tá? Nem eu entrei ainda no capítulo 18. Tá? Porque muitas das vezes eu mesmo, eu quero entregar algumas revelações teológicas, estudos da palavra de Deus, mas muitas das vezes não é da maneira que nós queremos. O Espírito Santo vai nos levando da maneira que você não queira ouvir, mas que precisa ouvir para a tua vida. Tá? Então somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Tá bom? Eu vou terminar esse vídeo, mas eu vou dar continuidade novamente. É um segundo vídeo acerca do ministério de Elias, dentro do capítulo 18. Tá? Então, estou devendo essa aí para os irmãos, as irmãs, tá? O segundo vídeo de Elias. Que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Tá? A tua vida, teu ministério, tá? A tua família, tua área profissional, tua área familiar. Então você que já se inscreveu, glória a Deus, louva a Deus pela tua vida. Você é e será cada vez mais abençoado. Tá? Você que apenas está vendo os vídeos, se inscreva, compartilhe, tá? E maior será a tua vitória para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa assim estar te abençoando, no nome de Jesus Cristo. Tá? Sou o teu irmão em Cristo, Leandro Oliveira Teologia. Tá? Se inscreva nesse canal. E eu tenho certeza que Deus, Ele irá impactar a tua vida pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Pelo poder da sua palavra. Ele irá te alimentar, irá falar contigo, irá te avivar, te restaurar, te curar. Porque esta é a palavra do Senhor Jesus para a nossa vida, para nossos corações. Tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.